Bom, um abraço aos meus haters e muitos abraços aos meus amigos. Além dos motivos de sempre do porquê que eu não faço vídeo, que é a preguiça e a falta de vontade, tem mais um motivo de eu não ter feito vídeos recentemente. Foi porque desde que eu voltei para o Brasil, eu viajei para 8 países da América do Sul. Cheguei aqui no Brasil em fevereiro e fui para Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai. Voltei para cá, para o Brasil, para São Paulo, e fiquei mais um tempo. E depois eu viajei de novo para Peru, Colômbia, Bolívia e Equador. O único motivo que eu não fui para Venezuela foi porque o preço da passagem estava muito caro. De São Paulo até Caracas estava $1.700 e de Medellín até Caracas estava $1.500. Depois na Colômbia eu fiquei sabendo de que o Maduro ele estava tentando evitar que os voos chegassem e saíssem da Venezuela. Aliás, essa notícia você possivelmente não ficou sabendo na imprensa. E um dos motivos que eu fui fazer essa viagem é para justamente tentar buscar conhecimento, tentar entender e saber aquilo que está acontecendo hoje e agora nos países sul-americanos, que grande parte deles são parceiros do nosso governo. Um dos motivos de eu fazer essa viagem é esse, mas não é o único, mas aquilo que eu vou focar nesses vídeos sobre a minha experiência na América do Sul vai ser basicamente esse, justamente porque você não tem acesso a essas informações pela mídia. Viajar é algo que eu sempre gostei e é super rico. Você consegue aprender aquilo que acontece no seu país, fazendo comparações, e consegue entender outras culturas. Eu até estava vendo uma entrevista do Rodrigo Amarante, que ele dizia que viajar é você deixar os símbolos que te prendem para trás, e então você começa a entender mais de você mesmo. E aquilo que eu vou falar agora pode ser comprovado por vocês mesmos, principalmente você que acha que o comunismo no Brasil é uma teoria da conspiração. Você pode viajar, você pode fazer aquilo que eu fiz, não é tão caro. Uma diária de hostess custa $15 por dia, mais ou menos, né? Eu fiquei em hotel, mas é porque eu sou um coxinha do caralho, mas você pode muito bem ficar em hostess. E para os meus haters que sempre acham que eu estou mentindo e que ficam criando teorias também sobre a minha vida, aqui está meu passaporte, que vocês conhecem. E aqui na terceira página, está aonde eu fiz meu passaporte, que era o consulado de Hartford, nos Estados Unidos. Ou seja, inclusive ilegais podem tirar passaporte fora do país. E todos esses carimbos aqui foram feitos desde que eu voltei para o Brasil. Todos esses carimbos são, na verdade, 8 países que eu conheci nesses últimos meses. Fiquei mais tempo fora do Brasil desde que eu voltei do Brasil do que no Brasil mesmo. O último país que eu visitei foi a Colômbia. Achei a Colômbia da hora. A Colômbia se parece um pouco etnicamente com o Brasil. Tem negros, brancos e índios, e uma mestiçagem tanto quanto no Brasil. Tem uma elite, como no Brasil, tem pobres, tem gays, óbvio, e tem héteros, óbvio, mas as pessoas se tratam muito melhor. As pessoas têm um convívio muito mais saudável, apesar dos problemas. E
Um dos motivos desse convívio mais saudável é porque a esquerda na Colômbia não conseguiu mudar a cultura do seu povo, como aconteceu aqui no Brasil. Um dos problemas do Brasil não é só ter um governo de esquerda, mas é ter já a cultura contaminada pela esquerda nas últimas 5 décadas. O governo colombiano atual pode-se dizer que é de esquerda, né? As pessoas não sabem muito bem qual que é a real do negócio, porque o presidente reeleito se chama Santos, ele era ministro do governo anterior, que é do Uribe. O governo anterior eu digo 4 anos atrás, que é do Uribe. E o Santos meio que traiu o Uribe. Por quê? Porque faz 50 anos que existe uma guerra entre as Farc e o governo colombiano. E talvez o que mais combateu as Farc, o que mais conseguiu, digamos, avançar da soberania nacional pelo território da Colômbia, que boa parte dele está, digamos, dominado pelas Farc, foi Uribe. E o Santos veio com a ideia de tentar um diálogo com esses bandidos. E é interessante ver de que tanto o Santos quanto a esquerda aqui, eles usam a mesma palavra para tentar, digamos, não combater os bandidos. A palavra paz. O governo colombiano atual, ele prega a paz, que na prática significa não combater os bandidos, deixar que eles façam aquilo que eles querem, achando que com isso a situação vai melhorar. É lógico que o combate com os bandidos, tanto no Brasil como na Colômbia, vai gerar, digamos, a curto prazo, vítimas, talvez vítimas inocentes, mas a médio prazo, a longo prazo, é a solução correta. A briga com o mal deve ser mantida constantemente. Talvez o mal nunca vai acabar. Aliás, o mal nunca vai acabar. Possivelmente, as Farc, se o governo combatesse mesmo de verdade, talvez, possivelmente nunca ia acabar. Mas é obrigação do bem combater o mal. E essa mesma estratégia, esse mesmo marketing da paz é usado também aqui no Brasil com as polícias pacificadoras, que geram mortes. Vários policiais morrem, mas o governo usa isso para tentar, digamos, abafar e fazer com que os bandidos continuem controlando, continuem ganhando dinheiro, continuem trabalhando, continuem com o seu poder. Uma coisa muito interessante que eu conheci, que eu fiquei sabendo na Bolívia, foi quando eu ia pegar o voo de La Paz até Lima. Então peguei um táxi para não sei o que, e sempre tentando conversar com as pessoas sobre a política, né, local. Então perguntei para o taxista sobre como que ele achava o governo do Evo Morales. Então ele me disse: olha, as coisas estão agora melhores, porque antes do governo do Evo Morales havia muitos protestos, muita bagunça, muita greve, não sei o que. E quando ele chegou no poder, as coisas acabaram. E eu só... ok, interessante, né? Quando eu estava em Quito, a capital do Equador, todas as segundas-feiras, o presidente Correa sai do seu palácio e tem, digamos, um ritual, assim, tem, digamos, a troca de guarda que eles falam, a troca de cavalaria. Então depois, assim que acabou o negócio, foi um negócio assim, muito bonito, né?
o palácio fica em frente a uma praça, então assim, muitas pessoas, muitos turistas e muita gente estava lá. Assim que acabou, assim que o presidente Correa entrou para o seu palácio de novo, começaram protestos. Então eu até filmei isso daí, coloquei, né, no Facebook e tal. E quando eu fiquei pensando, caramba, que tipo de protesto é esse, né? Em frente, entre os protestantes, entre os manifestantes e o palácio, tinha um cordão da polícia que estava vendo pacificamente esse protesto. Então eu perguntei para um cara que tinha uma bandeira, o que significava aquilo, se eles estavam contra o governo ou não. O cara me disse, não, a gente não está contra o governo, a gente está lutando, enfim, aí o cara falou contra o que era, mas não era contra o governo. E também nessa praça que estava, digamos, em frente ao palácio, as pessoas tinham cartazes pedindo para que o Correa ficasse mais 4 anos. Tanto o Correa quanto o Evo Morales, ambos estão na mesma tentativa de mudar a Constituição para ficar mais tempo no poder. Em toda La Paz, na Bolívia, em toda a cidade, quando você vê obras, aliás, estão sendo feitas muitas obras, precisa saber de onde vem esse dinheiro. Possivelmente venha do George Soros, mas eu não tenho ainda certeza disso daí. Quando você vê todas as obras têm a foto do Evo Morales, de tipo chapéu de operário, entendeu? A figura do Evo Morales é a figura assim, tipo assim, é a personificação do progresso. Ele quer marcar, digamos, tudo aquilo que está acontecendo como algo feito apenas por ele. Mas ele se diz o representante das tribos mais das vítimas, né? No caso, assim, cada país tem as suas vítimas. Por exemplo, na Bolívia o governo usa, digamos, os índios, porque são, digamos, a maioria. Na Argentina, como não tem muito negro, não se fala de preconceito contra negro, não se fala, né? A esquerda não usa esse chavão porque não tem negro na Argentina, ou tem muito pouco. Então a estratégia é sempre a mesma. O que muda, digamos, é o personagem da estratégia, mas a estratégia é sempre a mesma. E as coisas se parecem muito, ou seja, nos 8 países que eu estive, todos os países da América do Sul, menos a Venezuela e as Guianas, tudo se parece muito, menos no Paraguai, um pouco menos no Chile. Na Colômbia também, assim como eu expliquei, né, a cultura ainda não foi, digamos, afetada pela esquerda, mas enfim, tem muita coisa para se falar. Eu volto depois no outro vídeo para falar mais sobre isso daí, beleza? Beijos.